This meeting is being recorded. Bom, boa tarde, né, início de noite, para as pessoas que vão assistir essa aula. Posteriormente, né, as pessoas não chegaram ainda. Nós vamos apresentar meio rapidamente o curso sobre o Borges, né, que começa dia 14, daqui a 2 semanas. E eu vou um pouco, segundo o hábito aqui que a gente tem seguido, mostrar um pouco da bibliografia que a gente vai usar, que se as pessoas tiverem interesse já podem ir dando uma olhada, né. Como obra de consulta, tem uma biografia do Borges que saiu para a Companhia das Letras, Borges, Uma Vida, do Williamson, que é um livro extenso, bem completo, não tem nada muito profundo de crítica literária, mas é interessante, né, para contextualizar a biografia do escritor. A gente tem também um livro que eu acho que está esgotado, que é um livro de diálogos, um diálogo, na verdade, né, entre o Borges e o Sábato, o Ernesto Sábato, que saiu pela Globo um tempo atrás, né. Aqui já tem umas características interessantes, porque eles romperam por questões políticas, né. O Sábato era de esquerda, né, e o Borges sempre foi conservador, e ficaram sem se falar durante, acho que 20 anos, né. Então, o jornalista que organizou isso aqui, o Orlando Baroni, consegue promover um encontro entre os dois, e eles falam longamente de literatura, e então várias das questões que nós vamos tratar aparecem no livro. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, né. Dos livros do Borges mesmo que eu selecionei para a gente ver no curso, são os mais célebres, né. De contos, são os 2 primeiros livros de contos, o Ficções, né, Ficciones, um livro que saiu em 44 na Argentina, e o segundo livro que é o Aleph, né, que tem inclusive muita similaridade temática, se vocês forem ver, né. Esse tipo de conto fantástico, do conto policial filosófico, e essa mistura entre imaginação e ensaísmo, que vai ser o ponto que vai nos interessar mais diretamente para entender um pouco a obra do Borges, isso tudo está muito presente nos 2 livros, né. Então, esses 2, inicialmente. Depois eu pensei no El Hacedor, né, o Fazedor, que é um livro que o Borges dizia ser o seu livro mais pessoal, né, e ele já é de 1960, né, e aqui nós temos uma variedade de gêneros, né, nós temos pequenos contos, nós temos ensaios, nós temos poemas. Então, acho interessante por isso, né, porque você tem essa visão quase panorâmica da obra do Borges, né, e o estilo também está muito depurado já, né, ele é um escritor maduro. E aí há um texto, inclusive, para vocês verem como o livro tem esse caráter muito pessoal, que se chama justamente Borges e Eu, né. Essa é uma das ideias fundamentais do Borges, a ideia do duplo, né. Então, Borges e eu, como se fossem 2 pessoas, né. O escritor está falando sobre si mesmo, né. Então ele diz aqui, ó, aos outros, a Borges, é que sucedem as coisas. É uma outra pessoa, né. Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez, já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o portão gradeado. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome numa lista tríplice de professores ou num dicionário biográfico. É quase uma separação entre o autor da obra e ele mesmo, né? E aí ele fala de si próprio, portanto, né? Agradam-me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as etimologias, o gosto do café e a prosa de Stevenson. O outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso que os transforma em atributos de um ator, né? Ele está fazendo uma cisão aqui entre quase um Borges real e o Borges autor, né? Eles compartilham essas predileções porque é evidente que são a mesma pessoa, né? Então esse livro ele considerava o livro mais pessoal, e por ter essa variedade de temas,
de gêneros, eu achei interessante selecionar, e o estilo também, que está muito apurado. E, finalmente, Outras Inquisições, que é propriamente um livro de ensaios, puramente. Né? Todos esses livros, sendo para a Companhia das Letras, são fáceis de serem encontrados. Fora isso, se alguém tiver interesse e oportunidade, eu acabei encontrando no Sebo há algum tempo essa edição das obras completas da MSC, né, que é a editora argentina, que publicou todo o Borges lá. Né? Na verdade, isso aqui tem mais de 1000 páginas, vocês podem ver, e é só o primeiro volume. Ele vai até, eu acho que os anos 70. Bom, o principal da obra já está aqui. Tá? Ele vai de Fervor de Buenos Aires, que é o primeiro livro, até El Oro de los Tigres. De 23 a 72. O segundo volume é bem menor, eu não achei ainda, mas isso é interessante para quem quiser cotejar sobre a espanhol, por exemplo, e acompanhar as traduções, né, e olhar, né, porque há coisas curiosas, assim, você acaba descobrindo coisas olhando isso, né. Eu separei 2 livros aqui de autores que eram da predileção do Borges, que é um esforço que eu tenho feito, né, ler os autores que ele admirava muito, né. Então aqui tem todos os contos do Robert Louis Stevenson. O Stevenson foi uma influência tão grande para o Borges que os livros do Stevenson ficavam uma parte separada da biblioteca pessoal dele. Né? Então tem esse livrinho aqui, livrinho não, né? Um livro também de 700 páginas, são todos os contos do Stevenson com um ensaio interessante. E esse Portable Kipling, né? O Rudyard Kipling também é um autor de eleição do Borges. Né? Até agradecer à doutora Érica que trouxe esses livros dos Estados Unidos para mim há uma semana, né? Chegaram bem recentemente. Também seria interessante, né? Por exemplo, essa coisa do Jekyll and Hyde, por exemplo, a figura do duplo, né? Que aqui a gente chama o médico e o monstro, né? O lado bom e mal da natureza humana. Vocês devem saber que o Stevenson ele tinha uma formação calvinista, né? Então, esses temas morais estão muito presentes na obra do Stevenson. E essa noção, a ideia de duplo, ela é muito presente na literatura do Poe também, né? Do Allan Poe tem contos sobre o duplo. Como vimos aqui, o Borges e eu, ele está tratando de novo dessa ideia de duplo, né? E vocês vejam como isso é forte. O Borges teve uma amizade muito longeva com o Bioy Casares, né? Um outro grande escritor argentino, tanto que eles escreveram uma parte da obra a 4 mãos. Em geral, são narrativas policiais. Inclusive, eles criaram um detetive, né? O Bustos Domecq, e tudo isso saiu, essa obra completa, em parceria com o Bioy Casares, saiu pela Companhia das Letras há pouco tempo, eu acho que ano passado ou esse ano. Eu estava abrindo aqui, como estava pesquisando as coisas, e tem uma pequena frase do Borges a respeito. Ele diz: em O Médico e o Monstro de Stevenson, de novo, ele volta sempre a esses autores, né? Dr. Jekyll se transforma em 2 pessoas. A arte da colaboração literária é a de executar o milagre inverso, fazer que os dois sejam um. Né? Como se ele e o Casares fossem o inverso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Né? São 2 que se tornam um. Portanto. Do ponto de vista da crítica, eu separei poucas coisas. No correr do curso a gente vai vendo mais, mas eu vou me basear em, eu acho que tem 3 coisas que valem muito a pena ser lidas, assim. Em Outros Achados e Perdidos, do Davi Arrigusti Júnior, que é professor aposentado de teoria literária da USP, existe um ensaio pequeno, tem 5 páginas, que se chama O Conto Filosófico de Borges. Né? O título já mostra bem o nosso assunto, né? Quer dizer, a ideia é essa, né? Quer dizer, primeiro essa coisa que eu já comentei com vocês em outros cursos, mas quem não tiver visto, a surpresa, a novidade que se instaurou com o aparecimento de ficções em 1944. Era uma coisa que era muito nova. Não parecia com nada. Né? Não parecia ter precedência nas letras argentinas ou sul-americanas. E também para fazer uma formulação sintética bem curta, que vai ser um pouco o eixo da leitura que nós vamos tentar fazer no curso, é essa junção entre imaginação, né, arte e pensamento. Né? Borges se considerava essencialmente um poeta, ele dizia constantemente que ele era um poeta.
ele é um poeta filosófico, ele é um poeta ensaísta. Os poemas do Borges sempre tratam de aspectos conceituais, são poemas da reflexão. O conto do Borges é um conto filosófico, é um conto de mão de ensaísta. Ele começa no conto tardiamente, ele tinha publicado antes um livro de poemas, O Favor de Buenos Aires, e alguns livros de ensaios. O primeiro livro, portanto, são ficções, de contos mesmo, com que ele se torna mais célebre. Mas essa figura do ensaísta está sempre muito marcante, né? É muito presente. E quando a gente pensou aqui no nome do curso, e tem essa coisa dos tigres e dos espelhos e do labirinto, é porque são obsessões mesmo do Borges. Para aquelas pessoas que tiverem alguma veleidade ou algum interesse por psicanálise, e há leituras nesse sentido, quer dizer, são coisas que obcecavam mesmo. O tigre, por exemplo, o Borges sonhava com tigres constantemente, desde a infância. Então ele tem uma série de contos em que comparecem os tigres, né? Os espelhos, de novo, essa ideia de duplicidade ou do outro, né? A imagem especular de mim mesmo ou do mundo. A biblioteca de Babel é pensada como um espelho do universo, né? Um conto célebre que está no Aleph, a Biblioteca de Babel. É uma biblioteca que contém todos os livros, já escritos e os que serão escritos. Então, uma espécie de ideia de totalidade, né? A biblioteca, portanto, representa o universo. Muito presente no Borges essa noção de infinito, de totalidade. As reflexões sobre o tempo são constantes. Ele tem uma história da eternidade, tem um livro, né, chamado História da Eternidade. A ideia de labirinto também ele acha fascinante, é uma série de contos que tratam do labirinto. Nós vimos um no nosso curso anterior sobre o conto, né, sobre os caminhos que se bifurcam, né, o jardim das veredas que se bifurcam em português, das sendas que se bifurcam. Então, essas imagens são obsedantes, elas comparecem toda a obra do Borges, né? Então, isso era muito novo quando surge nos anos 40, no final meados dos anos 40, né, 44 na Argentina, uma coisa muito nova que causa muito espanto, né? Curiosamente, a crítica que aí confrontada com essa novidade, ela comete o que eu diria, eu seguindo, por exemplo, a leitura do Davi, um erro tradicional, assim, que é tornar o Borges um clássico universal, imediatamente, né? Quer dizer, é um pouco tirá-lo do seu território argentino. Aquilo era muito novo e aquilo atentava para questões que eram do plano da filosofia, da metafísica, portanto não tinha nada de argentino ali. É o mesmo movimento que vocês viram se acompanharam outras aulas que nós damos, que a crítica contemporânea fez com Machado de Assis, por exemplo, né? O Machado era considerado um clássico universal, tanto que ele foi criticado por parte da crítica pelo Silvio Romero, por exemplo, dizendo que o Machado não tinha nada de brasileiro, que ele era um escritor inglês. Ele usava essa expressão: Machado não é brasileiro, ele é um escritor inglês, porque era também muito diferente de tudo que havia no Brasil. A crítica mais contemporânea, né, Roberto Schwartz, por exemplo, faz o esforço diretamente inverso, né? Para dizer, não, o Machado está perfeitamente ciente de todas as contradições brasileiras do seu tempo e são elas que informam a sua obra, né? Nessa direção, por isso que eu falei um pouquinho na crítica, eu vou sugerir o livro de uma crítica argentina, da Beatriz Sarlo, Jorge Luis Borges, um escritor na periferia. Vocês vejam que até o periferia aqui, ele não é a troco de nada, né? A referência é a obra do Robert Schwartz. Schwartz escreve um mestre na periferia do capitalismo, que é o Machado. Então, Borges, escritor na periferia. Por que periferia? É evidente que a Argentina e a América Latina, nós não somos o centro produtor da cultura, né? Isso é sempre, esse papel mais elevado é sempre destacado à metrópole, né? Especialmente a Europa e Estados Unidos. A grande cultura viria da França, da Inglaterra. Então, e nesse livro a Beatriz Sarlo trata de ir na direção completamente inversa. Quer dizer, não, o Borges é um escritor argentino, sem estar enraizado na Argentina. No ensaio do Davi, eu vou ler um trechinho do final, porque ele trata justamente dessa questão, né? Esse ensaio do Davi
na verdade, ele foi escrito como um prefácio para as obras completas do Borges que saíram pela editora Globo, no Brasil, e ele é facilmente encontrável. Está nesse livro Outros Achados e Perdidos, que coleta textos, mas ele saiu no folhetim da Folha de São Paulo, então está online. Vocês acham fácil, eu mando referência depois. Né? Então diz aqui o Davi, né? Essa vertente do Borges aqui exposta é a que me refiro, né? Do escritor, ensaísta, e que combina imaginação e rigor de reflexão, né? Talvez tenha ajudado a formar ao longo dos anos a figura um tanto equívoca, né, enganada, de um escritor intelectualista e cosmopolita, à margem da história, um universalista, portanto. Né? Imagem desgarrada que só cresceu com o renome internacional do autor a partir de ficções. Assim cresceram também os equívocos a respeito de sua obra. Tornou-se um lugar comum da crítica vê-lo como autor de uma visão alucinada do universo, artista da linguagem centrado sobre si mesmo e sempre isolado do real, posto além das circunstâncias imediatas, pairando num universalismo abstrato meio fantasmal. Né? Essa direção, porque assim, quando o Borges adquire reconhecimento mesmo na Europa, nos anos 60, em 61 ele recebe um prêmio na França, ao lado do Beckett. Ambos são premiados. E a partir daí é um movimento muito grande de tradução do Borges na Europa. Ele é traduzido para o francês, para o italiano, para o inglês, para o espanhol. E a partir daí se torna um clássico universal instantâneo. Como eu falei um pouco jocosamente no curso sobre o Machado, o Cortázar viveu na França. O Borges estudou na Suíça, né? Grande parte da vida, viajou pela França. Isso tem um detalhe curioso, que também como Machado, o Borges tem uma formação essencialmente de língua inglesa, de literatura de língua inglesa. Não era habitual também, né? Quer dizer, é o caso do Machado de Assis, né? Habitualmente os intelectuais brasileiros são francófonos, né? São admiradores das letras francesas. E o Borges lia francês, como lia outros idiomas, estudou na Suíça, mas era essencialmente um admirador da literatura americana e inglesa. A avó do Borges era inglesa. Né? Então ele aprende inglês em casa, era um segundo idioma, e ele tem uma relação direta assim, com a literatura de língua inglesa. Por isso que eu até destaquei, autores que são línguas inglesas, né? O Kipling e o Stevenson. Né? Então, assim, essa perspectiva de um autor universalista, um clássico. Vocês vejam, eu dizia aqui no curso do Machado, eu faço até uma espécie de gracejo, mas é um gracejo sério, que digamos que você está lendo um livro ali, um romance do Machado de Assis, né? E encontra alguém e diz assim, olha, eu estou lendo um escritor que é um grande romancista, contista, ele é um estilista muito refinado e ele é um percussiente analista da alma humana. Pode ser qualquer um, né? Você não está falando nada, na verdade. Isso soa bem, mas não quer dizer nada. Pode ser o Dostoiévski, pode ser o Tolstói, pode ser o Harry James, pode ser qualquer um. Né? Esse tipo de universalismo abstrato, esse palavrão quer dizer o quê? Você está se baseando numa espécie de construção metafísica, que é uma natureza humana, que as pessoas está jogando a história para baixo do carpete, né? E não explica nada. Né? E o interessante é que pessoas muito dotadas e inteligentes, o George Steiner, esse crítico norte-americano aqui, nesse livro Extraterritorial, vocês vejam já o título, né? Extraterritorial, quer dizer, essa ideia de desenraizamento e, portanto, de tirar as pessoas do seu contexto histórico está presente no título da reunião de ensaios. Ele tem um ensaio sobre o Borges, que se chama justamente Tigres no Espelho. Quer dizer, está usando duas dessas obsessões a que me referi. O ensaio do Steiner é a mais pura expressão do que o Davi está criticando aqui. O Borges é considerado um autor universal, um clássico que trata das grandes questões humanas. E, de novo, só para a gente matizar as questões, tudo isso é verdade. Ele é um clássico da literatura universal e trata das grandes questões humanas. Basta entender como. Todo o trabalho é entender como isso se dá. Né?
E eu, de minha parte, suponho que tirá-lo desse contexto argentino não faz sentido, né? O Borges tem uma série de contos, inclusive, que são contos, para além desses que nós estamos mais habituados a pensar, né? Essa figura do bibliotecário. O Borges foi bibliotecário, né? Ele foi o primeiro bibliotecário em uma pequena biblioteca de bairro, no tempo do peronismo, teve problemas com o peronismo e aí perde o emprego e se torna depois diretor da Biblioteca Nacional Argentina, na maior biblioteca argentina. Ele até era um poema, já quando ele fica cego, você sabe, bastante jovem, era um problema meio familiar, né? O pai dele tinha ficado cego, ele teve um avô que ficou cego, e ele fica cego já com 40 anos, ele já não podia ler mais. Eu não vou lembrar exatamente, mas algo do tipo, ele escreve estranha ironia de Deus, né, que me concedeu milhares de livros e as trevas, que é um bibliotecário cego, né, já é uma figura. Esse bibliotecário cego é a inspiração do Jorge de Burgos, do nome da Rosa, né, que é um cego bibliotecário, e Jorge de Burgos, né, é Jorge Borges, né. Então, assim, esses temas que nós estamos, portanto, habituados, né, quer dizer, Borges escreve sobre teologia islâmica, há contos sobre isso, né? Sobre teólogos muçulmanos, muito sobre a Cabala. Ele tinha admiração por um estudioso do judaísmo chamado Gershon Scholem, que foi amigo do Walter Benjamin. Né? Ele tem um livro chamado As Grandes Correntes da Mística Judaica, que o Borges admirava. E essa ideia de Cabala, o Borges achava especialmente fascinante. A partir das coisas que nós já discutimos aqui, faz todo sentido, né? Quer dizer, qual que é a ideia? Se vocês pegam a Bíblia, eu até tive curiosidade de pegar aqui. Estou usando a Bíblia de Jerusalém, tá? Só para quem tinha curiosidade, que é uma Bíblia de estudos interessante. Se vocês abrem ali o Gênesis, né? O começo do livro, né? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz. A criação se dá a partir de expressão verbal, né? Deus diz as coisas, né? Se a gente pudesse ser herético, avançar um pouco, Deus é um escritor aqui, portanto, né? Deus na tradição da poesia, por exemplo, ele é um taumaturgo, ele é um produtor de prodígios. Isso está nos princípios da poesia, né? No princípio era o verbo, isso. E também no Apocalipse, né, que Deus diz: eu sou o alfa e o ômega, são a primeira e a última letra do alfabeto. Então, essa relação entre criação e linguagem, quer dizer, uma linguagem que é eficiente no sentido mágico de produzir transformações no mundo, né? Essa é uma ideia que o Borges tinha em grande consideração. A gente tem só que ter um pouco de cuidado, porque ele mesmo dizia que esse encantamento que ele tinha, por exemplo, pela filosofia do Schopenhauer, do Berkeley, que nós vamos ver no curso, quer dizer, ele tinha interesse em alguns filósofos em especial que ele tinha lido bem. Mas ele dizia que o interesse que ele era um cético, ele se qualificava como um cético, e que o interesse que ele tinha essencialmente por esses pensadores e pela teologia era puramente estético, né? Ele achava belo, então assim, ele fala, quanto mais imaginativo, ele achava mais interessante, né? Então, ele tem esse interesse filosófico, mas é um interesse destacado de defender posições desses filósofos. O Berkeley, por exemplo, que é um filósofo irlandês, é um dos pensadores da grande tríade empirista britânica, né? O Hume, o Locke e o Berkeley. Ele está na base de Tron, Ukbar e Orbis Tertius, né? O primeiro conto de ficções. É especialmente curioso o Berkeley, porque ele é um idealista completo, né? Quer dizer, para o Berkeley não existe realidade fora das ideias. Não há mundo exterior. E aí quando se pergunta, mas como é que funciona, então? Como é essa nossa percepção do mundo exterior, que está dizendo que é falsa, ela faz sentido. Para o Berkeley, que era um bispo, era religioso, essa ordem e regularidade do mundo eram garantidas por Deus, que nos fornecia essas ideias de um mundo exterior, que não existe para ele. E o Borges achava isso fascinante. Há um ensaio de uma amiga minha, da professora Marta Cauano,
sobre Berkeley e Borges, que a gente vai ver depois durante o curso, que é bem interessante. Então, assim, há essa característica de ser algo muito novo, né? Essa combinação de arte e originalidade, de intuição e de reflexão filosófica não era habitual, como de estar presente em todos os gêneros que o Jorge... De alguma forma, essa mão de ensaísta ultrapassa todas as fronteiras de gênero. Ele é um ensaísta fazendo poesia, ele é um ensaísta fazendo conto, ele é sempre um ensaísta, basicamente, né? Que nós vamos ver com mais detalhes depois no curso. Então, ele tinha um panteão particular, muito desses autores de língua inglesa, né, americanos e ingleses, Edgar Allan Poe, o Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, sobre quem ele escreve. O Borges se tornou professor de literatura inglesa, né, na Argentina e nos Estados Unidos depois. Ele foi professor em Berkeley. Né, isso também está publicado em livros, as aulas dele sobre literatura inglesa. Tinha o Dante, que era uma paixão que ele teve a vida toda, os Contos das Mil e Uma Noites, né? Ele tinha ali uma espécie de panteão interno, até ele escreve uma altura, e assim, muitas vezes também tem a forma do aforismo, né? Do dito espirituoso. Esse narrador borgiano, isso é uma outra característica interessante, né? Muitas das vezes a ação ocorre num conto, mas há um narrador ali, onisciente, ou quase isso, que está comentando a situação. E, em geral, ele é um douto, ele é um erudito, e alguém que tem um traço de ironia bastante forte, né? Então, a associação imediata é com Borges. Claro que não é ele, sempre é literatura, mas é muito baseado nele, né? Nesse narrador irônico que está comentando as situações que ocorrem ali. Isso está presente em vários dos contos. Em alguns ele se nomeia, ele diz que é ele mesmo. Né? No Tlon Ocubar Orbis Tertius ele diz, sou eu e o Bioy Casares, estávamos aqui em casa vendo a biblioteca a Enciclopédia Britânica. Então muitas vezes ele comparece. Né? Essa ideia, portanto, cabalística de uma linguagem que reorganizada daria conta da totalidade do universo é muito presente. Está no Aleph, né? O Aleph, no conto, vocês vão lembrar, ele é um ponto numa casa em Nova York, em Buenos Aires, de onde se contempla todo o universo e toda a história universal. Né? E se pegar um conto como Funes, o Memorioso, é alguém que não pode esquecer. Então, ele é uma espécie de súmula da memória da humanidade. Ele lembra de tudo. O que é um ideal, sempre tem essa ideia de totalidade, né? Ou de experiência do absoluto, ou de dar conta. Portanto, o Borges, que é um tema muito moderno também, ele é alguém em crise contra a multiplicidade do seu tempo. Né? Alguém que percebe que a experiência contemporânea é do fragmento, é fragmentária, e ele busca essa unidade, seja através do Aleph, da Biblioteca Infinita, portanto, né? Sobre o livro que é a eternidade, que dá conta da eternidade, né? Nós vimos no Jardim dos Sendeiros que se bifurcam, é uma ideia de análise combinatória que dá conta de toda a experiência humana, todas as possibilidades humanas são contempladas. Portanto, ele lia muito matemática, né? Essa ideia de análise combinatória de eventos que se combinam, de futuros possíveis, ele acha muito interessante. Né? Então, esses temas comparecerão em toda a obra do Borges. Né? Acho que basicamente isso, né? Isso como uma apresentação, é isso que nós vamos ver alguns poemas. Como vocês verão, são poemas em que esses temas comparecem também. Ele terá poemas sobre o jogo de xadrez, por exemplo, os enxadristas, né? E sempre, se alguém tiver acompanhado o curso sobre o conto, eu dizia que para o Cortázar, o conto era uma espécie de aventura de vida e morte. Ele estava envolvido no plano existencial com aquilo. Ele buscava respostas. Para o Borges, há um distanciamento intelectual em relação. O conto é uma produção intelectual. Né? É de outro, não que seja desimportante, mas não tem esse caráter quase agonístico que tem para o Cortázar de vida ou morte, de solução existencial. Não existe isso. Se vocês verem esse poema, por exemplo, sobre os enxadristas, o Borges não está jogando a partida. Ele está contemplando os dois
jogadores de xadrez. Então, muitas das vezes é assim, né? Há um distanciamento dele. Nos contos em que ele comparece, raramente ele toma parte na ação. Uma outra coisa que é criticada, quer dizer, se pode criticar alguma coisa, né? Claro, né? Não há, por exemplo, eu lembro que isso era uma percepção que eu tinha tido, depois fui tentar reler toda a obra. Não há praticamente nenhuma história de amor no Borges. Né? Essa coisa da figura feminina, isso não existe, não comparece. Uma das poucas histórias de amor é a Eurica, que é uma professora de literatura, né? Então também é um amor de professores, por assim dizer. Né? Nos contos argentinos, ele tem um conto sobre dois irmãos ali que compartilham a mesma mulher e aí assassinam a mulher. Uma coisa horrorosa. Tem isso, né? Mas assim, na tradição mais romântica, não há uma espécie de estudo da paixão, não há nada similar. O ciúme, nada disso parece importar muito para o Borges, né? Então, há quem critique, portanto, que esse extremo intelectualismo do Borges acaba desumanizando um pouco a obra. Né? Quer dizer, eu acho que é uma crítica que é possível, né? Quer dizer, mas também é aquele aspecto, a gente não deve criticar as pessoas pelas que elas não fizeram, né? A gente critica a obra pelo que existe efetivamente. Né? Só com uma última coisa, no ensaio que eu vou passar para vocês do professor Davi, ele localiza esse conto filosófico do Borges, a origem mais remota não é nenhum desses autores de língua inglesa que ele admirava tanto, né? Americanos e ingleses. É o Voltaire, né? É o conto filosófico do Voltaire. E ali acontece o quê? O Voltaire ele se baseia numa técnica de narrativa que acontece, por exemplo, no Cartas Persas, né, do Montesquieu, que é chamado dépaysement. Quer dizer, é o sujeito que está dépaysement, né? Ele está fora de seu país. Você pensa em um estrangeiro. Então, você escrevendo sobre um persa, por exemplo, né, Cartas Persas são persas criticando a situação lá. Isso dá uma espécie de liberdade para o filósofo iluminista, que na verdade ele não está falando sobre a Pérsia, está falando sobre a França, mas ele escreve como um persa. Né? Então vocês podem ver que o Borges tem esse tipo de pretensão universalista e muitos de seus personagens passam por esse dépaysement. Eles não estão na Argentina e muitos não são nem contemporâneos. Ele vai escrever sobre chineses, vai escrever sobre árabes, imperador chinês. Né? Então seria importante notar em que sentido essa liberdade do conto filosófico, por esse desenraizamento, esse aspecto extraterritorial, como diz ali o Steiner, não é, na verdade, um veículo para que o Borges critique seu próprio tempo, fale sobre o seu tempo, o que eu suponho que seja o caso. Né? Você tem uma estratégia narrativa de se fazer valer dessa erudição extraordinária dos idiomas que ele conhecia, de um leitor insaciável, né? De livros de imaginação, do Stevenson, do Poe, do Kipling, mas que tratava, sim, do seu tempo. E para terminar, como dizia a coisa do Tolstói, né? Quer dizer, você fala sobre sua vila e você está falando sobre o universo, você fala sobre o mundo. Né? Eu acho que a apresentação era isso, né? Então, agradeço a Fernanda e a Evelyn Astrolábio pela oportunidade e eu espero que vocês se inscrevam e a gente começa dia 14. Foi ótimo, professor. Obrigada. Obrigado você. Até. Tchau.